Olá, bem-vindos ao primeiro Se Convida do ano. Esse ano, como vocês já devem ter notado pelas redes sociais, a gente fez algumas alterações, mas algumas coisas super importantes se mantiveram. Dessas coisas importantes que se mantiveram, as parcerias com a Sou Negão e Mulher Preta, e a Livraria Casa da Árvore está mantida. Então, muito obrigada a vocês que acreditam nesse projeto e nos apoiam e incentivam que a gente continue trazendo aqui, através desse canal, pessoas legais, pelo menos pessoas que eu acho muito legal. E aí vocês têm que confiar no meu feeling para conversar e vocês conhecerem um pouco, né? Eu comecei o Se Convida, estou aqui nesse primeiro episódio lembrando, né, disso. Eu comecei o Se Convida para apresentar mesmo pessoas que eu conheço e que, de repente, por falta de espaço na mídia, não são conhecidas de um grande público. Não que eu tenha ainda um grande público, mas quanto mais a gente consegue pulverizar e tornar público pessoas que estão trabalhando com cultura, educação, trazendo coisas tão legais, música, né, literatura, para quem me segue, sempre que eu puder fazer essa ponte, eu vou usar algum recurso para fazer. E no momento, esse recurso maior é o Se Convida, que continua acontecendo uma vez por mês, sempre na última sexta-feira do mês, mas agora no YouTube. Hoje eu estou ao lado de uma pessoa e num lugar assim que é muito especial, então se eu chorar, se eu me emocionar, além do que eu já me emociono aqui quando trago esses convidados, não estranhem, porque eu estou na quadra da Portela com a Andréia Moreira. Bom, a Andréia Moreira é psicopedagoga, fez graduação em pedagogia, e a sua monografia teve tema o samba e a educação. Andréia também é cantora, compositora, escritora. A gente está aqui com um livro dela, Apostos, e é também com o chapéu de Wilson Moreira, porque a Andréia é filha do compositor Wilson Moreira. Ao longo da nossa conversa, vocês vão entender muitas outras coisas que a Andréia é também, mas antes disso, eu quero que a Andréia também se apresente para a gente começar a nossa conversa. Olá, pessoal. Eu sou Andréia Moreira, portelense, vocês estão vendo. Somos, que fique bem claro, duas portelenses aqui. Estamos aqui falando das nossas emoções nesse tempo sagrado, né, que é a quadra da Portela. E estou aqui, a convite da Simone, para a gente bater um papo bacana e vocês conhecerem um pouco mais da Andréia Moreira. Bom, vamos começar falando um pouco do passado, assim. Você diz que começou a escrever desde muito pequena. E eu queria saber dessa sua relação com a escrita, né? Como que você começou a colocar isso no papel e como foi esse seu processo até chegar à publicação. Você disse que foi 2023 foi o seu primeiro ano na Bienal, né? Então, queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Bem, a escrita, ela faz parte da minha vida já há muitos anos atrás mesmo. Desde criança, eu sempre tive esse amor pela literatura, pela educação. Quando criança, eu brincava de boneca e eu sempre era professora das bonecas. Então, sentem aí que eu vou dar aula. E eu gostava muito de escrever. E sempre escrevia para o meu pai. E ele me corrigia, era meu professor. Eu mandava cartinha para ele. Essa aqui eu não quero. Por quê? Olha só, senta aqui. Aí me mostrava onde estavam os erros. E aí ia me corrigindo. E aí o tempo foi passando, eu comecei a gostar de escrever poesias. A campainha tocou aqui, gente. Sirene. Eu sempre gostei muito de escrever poesias, né? E eu escrevia as poesias como eu tinha ele como referência, né? Nessa questão de praticamente me reeducar, né? Em relação à escrita, eu dava todas para ele de presente. Todas que eu fazia eram dedicadas para ele. E ele ficava maravilhado, né? E guardava tudo. E aí, com isso, o tempo foi passando, eu fui crescendo. Eu não sabia que desde a primeira que eu fiz, ele guardava mesmo. Tudo que a gente escrevia era pedacinho de cabelo, dente. Ele guardava tudo. Nossa, cara. E aí ele chegou um dia, né? Eu já adolescente,
e virou e falou, Dequinha, ele me chamava carinhosamente de Dequinha, minha pedagoguinha depois, né, quando eu me formei, tudo ia, muito carinhoso ele. Aí ele chegou e me cobrou, olha só, lembra disso aqui? Eu, que é isso? Eu, que? Guarda isso tudo, pai? Ele, guarda sim. Aí ele falou assim, olha só, quero ver quando você vai colocar isso aqui num livro. Eu falei, tá de brincadeira, né? Jamais. Pelo que eu vejo, pelo que eu leio por aí, é tão caro fazer um livro, tão complicado, tô fora. E eu sempre fugindo, né? E ele sempre me cobrando. Ó, quando você vai fazer um livro? E eu nunca acreditava que eu seria capaz de um dia fazer um livro, né? Que eu achava impossível, difícil. E aí eu peguei e larguei aquela ideia para lá. Aí com o tempo ele faleceu e a gente tinha um amor assim incondicional um com o outro, muito assim, nós éramos muito apegados, eu e meu pai. Não sei se por ter perdido minha mãe ainda quase criança, com 13 anos de idade, né? E aí eu colei nele. Aí ele foi a minha referência de pai, de mãe, de tudo, entendeu? De professor, de mentor, de amigo. E aí eu senti muito, sinto até hoje essa perda, entendeu? Foi uma ruptura, assim, muito dolorosa para mim. Eu nunca um amigo, inclusive um amigo espírita, né? Que as pessoas espíritas, eles têm uma visão diferente da morte. Sim. Eu sou católica. E ele virou e falou, ó, quando meu pai teve o AVC e quando meu pai já estava chegando na casa dos 80, a gente conversou sobre essa questão, né? De pai, de mãe e de morte, ele me falou, você tem que começar a se preparar a perder o seu pai, a se distanciar do seu pai. Falei, nem quero saber dessa conversa, isso para mim não se aplica. Então eu nunca quis saber dessa conversa, então doeu muito. E aí eu resolvi prestar essa homenagem para ele, para mim, assim, fazendo um livro com as poesias que eu dava para ele. Não só as poesias, eu também, tudo que eu escrevia eu fazia um desenho relacionado ao que estava escrito. Eu ia te perguntar, né, que eu ia te perguntar se era da sua filha. Não. Se os desenhos... Não, era meu. Toda poesia eu fazia um desenho e dava para ele guardava. Então eu resolvi fazer o livro com as poesias, algumas que eu dava para ele, outras que eu já fiz, né, mais madura, e fazer o livro em homenagem ao meu pai, já que ele me deu tanta força para fazer um livro um dia. E aí ele foi o seu primeiro editor, né? Foi. E eu ia te perguntar, né? Eu estava falando que eu ia te perguntar sobre os desenhos, achando que era sua filha que tinha feito, você tinha pensado, porque a gente vê que tem uma coisa bem infantil, né? E um livro de adulto, né? É verdade. E essa capa linda com essa foto, linda, né? De vocês dois. Essa capa foi um diagramador muito amigo, muito querido, que captou essa mensagem, né? Ele pegou essa essência da foto. Luiz Felipe, o diagramador Luiz Felipe, um amigo que trabalha na Firjan, né? Ele captou essa essência da foto, do carinho, sabe? Sim. A coisa da infância, da poesia. Eu falei sobre o livro para ele, sobre como o livro surgiu, e aí ele captou essa mensagem. Eu passei uma foto para ele, essa foto aqui que eu quero. Aí ele envelheceu um pouco a foto para poder colocar aquela coisa bem antiga, bem lá de trás, né? Aí ficou essa coisa linda. Tá lindo mesmo. E aleatoriamente poética, porque são poesias assim de várias vertentes, não tem um segmento, sabe? Não estou falando só de amor. Estou falando de amor, de instrumento, de saudade, de personalidade, porque eu vi que tem personalidade de escravidão, ali, né? de liberdade. Então é muita coisa, né? Coisa que vinha na cabeça e eu colocava no papel. Nossa, muito bom. É isso. Você mencionou, né, a sua relação com seu pai ter sido tão intensa em função da morte da sua mãe, né? Mas como é que era a sua relação com a sua mãe? Que você já me contou em bastidores coisas muito legais e divertidas, né, dessa relação de mãe e filho, e de família, né? Queria que você falasse também o nome da sua mãe, né? Porque quando a gente é filho de alguém que é conhecido do grande público, né? A gente vira muito filha de uma pessoa só, né? É verdade. E às vezes, né, fica um pouco esquecido a outra parte que sempre é tão importante quanto, sabe né? Isso que você falou é muito importante.
E eu já pensei sobre isso, que eu preciso falar um pouco mais também sobre a minha mãe, Sim. porque como houve essa separação tão cedo dela, né? Uhum. E eu me apeguei muito ao meu pai, aí eu acabei falando muito dele, mas não que eu não a ame, nossa, o amor que eu tenho pela minha mãe. O que eu sou, a minha personalidade, a mulher forte que eu sou, por ter passado por tudo que eu passei na minha vida e estar aqui, e estar acreditando, e tá acontecendo, eu devo à minha mãe. Porque a minha mãe era uma mulher muito forte. Era uma mulher que não permitia que eu fosse para casa chorando. Não, você vai lá resolver o seu problema. Não venha para casa chorando. Que isso? Então, assim, ela é esse tipo de mulher que me deu essa força que eu tenho, que eu tiro lá de dentro, coloco para fora, e hoje eu vivo, graças a Deus, assim, superando todas essas barreiras que eu tenho enfrentado na minha vida, através dessa força que a minha mãe me passou, me deu. Era uma mulher incrível. O nome da minha mãe é Nilcre Marques. Minha mãe era uma guerreira. Ela era, assim, uma mulher muito intensa, sabe? Ela tinha... Ela e meu pai, eles têm uma história de amor muito bonita, mas eu não sei muito bem, assim, ao certo como eles se conheceram. Mas eu vi a paixão deles nos olhos um do outro, no olhar um do outro, e a cumplicidade, sabe? Então, a minha mãe, ela entendia ele e vice-versa. E ela era uma mulher guerreira, uma mulher de luta, uma mulher que ela criava coisas que agregava pessoas, e as pessoas, assim, voltavam aquilo que ela fazia em forma de um amor tão lindo. A minha mãe, quando a gente era ainda bem criança, ela criou uma caipira, né? Essas caipiras de São João, né? Quadrilha, né? Uma quadrilha de São João, só que não era uma quadrilha qualquer, comum, de você fazer, dançou, acabou. Não, ela fez aquela caipira, ela buscava campeonatos para a gente disputar e para a gente ganhar. Vocês vão ganhar. E a gente ganhava. Era muito bom essa época de festas juninas pelas ruas, e né? Ela confeccionava as caipiras de todas, eram mais de 15 casais de caipira, e ela confeccionava as caipiras. Meu primo Josimar Correia era o marcador, né, que ficava lá marcando a caipira. Tem uma prima, né, Josimere, que é muito animada, que era puxadora da caipira, e o nome da caipira era Coitecuia, o nome da música do meu pai. Legal. E quando muito a gente ganhava, a gente ou ganhava ou ficava em segundo lugar, era maravilhoso. E quando a gente ganhava, ela fazia um angu baiano para todo mundo, e aí ficava tocando Coitecuia o tempo inteiro. Coité bibi cachaça de cana caiana, purinha, comendo com a mão na cuia, o samba do meu pai com o Ney Lopes. Sim, eu estava vendo hoje a capa do disco, do primeiro disco do seu pai com o Ney Lopes, né? E eles muito galãs na capa da foto, né? O seu pai sempre teve esse porte, o Ney também, né? E aí é muito legal a gente, de vez em quando, olhar as coisas assim e ver, porque às vezes a gente vai tendo contato, né, com a pessoa mais velha e esquece, né, da imagem da pessoa jovem, né? Verdade. E vendo essa capa hoje, eu falei, nossa, mas é muito eles dois. Porque os dois, o Ney Lopes até hoje, né, tem uma postura né, de galã mesmo, né? Ele chega nos lugares, né? E seu pai é a mesma coisa, assim. Eu me lembro de um show que eu fui do Casuarina. Casuarina uma graça. E que seu pai cantou. Eles cantam também com meu pai. Nossa, mas... Cantavam com meu pai, cantam Wilson Moreira até hoje. Sim, e é bom, né, a gente trazer um pouco dessas lembranças, porque às vezes os jovens nos olhos esquecem que a gente também foi jovem, né? Verdade, mas a gente viveu isso tudo também. E a gente também olha os mais velhos, né? E esquece não, mas a convivência é em outra época e a gente se desliga dessas outras imagens, né? E foi tão bonito ver os dois naquela capa. Aquela capa é muito emblemática, né? É linda, assim. Então os dois demais. Ali, muito assim, galanzão, sabe? Tipo, bem, e assim, hoje a gente fala muito de representatividade negra,
né? A gente fala muito do poder da pessoa negra, da mulher negra, do homem negro na sociedade, e pensar essa capa da década de 70, né? Início de 80, se eu não estou enganado, esses dois homens pretos, elegantes e poderosos nessa capa, né? Então, é também para dizer um pouco que tudo que a gente vive, toda a luta que a gente traz hoje, começou muito lá atrás, né? Exatamente. Esses artistas já estavam fazendo tudo isso, abrindo caminho para que hoje a gente possa continuar fazendo muito mais, né? Eles realmente abriram caminho. Eles abriram um caminho assim para a gente acreditar que a gente pode, Sim. que a gente é capaz, Sim. entendeu? Sim. Inclusive, o meu pai, o Candeia, né, participava aqui também da ala dos compositores, e aí ele resolveu criar o Quilombo. E aí convidou meu pai. Meu pai também fez parte do Quilombo do Candeia, na direção. Uhum. E a minha mãe foi porta-bandeira do Quilombo de Candeia. A sua mãe foi porta-bandeira? Teve uma gravação fantástica, minha mãe está nessa gravação. E era porta-bandeira de lá, e ela que confeccionava a roupa dela. Ela era porta-bandeira de vários lugares, já foi do Acadêmico de Santa Cruz, de blocos, de bairros, né, onde a gente morava, no subúrbio do Rio, em Paciência, em Cosmos. E a dona Dodô, aqui da Portela, ia preparar minha mãe para ser porta-bandeira aqui da Portela. Mas aí não deu tempo, porque a minha mãe faleceu com 33 anos. Nossa, muito aí jovem, né? Muito jovem, aí não foi possível. Mas ela era assim, uma mulher incrível. E ela que confeccionava as roupas dela de porta-bandeira. Não eram as roupas igual as de hoje, não. Eram aquelas roupas bordadas à mão, paetê com pedra. E a gente participava desses bordados também, era incrível. Eu estou escrevendo uma história infantil sobre carnaval e tenho lido muito, né? Especialmente sobre Mestre Sala e Porta-Bandeira. E assim, é impressionante. Vilma Nascimento, que a Vilma, foi, assim, gente, a Vilma é uma referência. A personalidade que... Ontem ela estava na avenida. Quando eu vejo a Vilma, eu me emociono. Nossa, a Vilma é de chorar, porque o que ela fez, né? Como ela transformou a importância do casal do Mestre Sala e Porta-Bandeira em detalhes. Ela foi indo, né? Você vai lendo a história dela, você vai, né? O que ela fez nesse segmento era no miudinho. É a coisa mais linda de ver, né? E eu acho que, de alguma maneira, você, né, com seu trabalho, quando a gente vai lendo sobre o que você faz e o que você já fez, a sua história, né? Você vai fazendo no miudinho, né? Você tem a sua profissão, como lá a sua tarefa como educadora profissional, mas eu queria que você falasse agora um pouco do seu trabalho, que de alguma maneira traz o seu profissional para dentro da Portela, né? Você trabalha com a Filhos da Águia. Filhos da Águia é um amorzinho assim no meu coração. Filhos da Águia da Portela, eu fui convidada pelo presidente, né, Celcinho de Andrade, meu amigo, que é uma graça, um amor de pessoa. Eu vim para os Filhos da Águia, eu já estou nos Filhos da Águia tem 5 anos, isso. Não, 5 anos que eu estou no Filhos da Águia. Meu pai ainda estava vivo quando eu vim para os Filhos da Águia. Eu vim para fazer parte da diretoria como diretora social, justamente para fazer esse trabalho com as crianças, né? O trabalho dos Filhos da Águia não é só colocar as crianças para sambar. A gente realmente faz um trabalho social com as crianças. A gente meio que acaba educando, reeducando as crianças. Uma educação complementar, Exatamente. A gente passa para eles os valores de uma escola de samba, principalmente da Portela, que não é só chegar aqui e sambar. Sim. A gente passa para eles o que é a Portela, quem fez isso aqui, como foi feito, o que eles vão encontrar aqui, entendeu? Então, assim, dos Filhos da Águia, você chega aqui, você vê que dos Filhos da Águia eles passam para a Portela. Tem os meninos que cantam, que já estão cantando com o Gilcinho. Nossa. Que começaram nos Filhos da Águia. Da bateria, nos Filhos da Águia já estão na bateria. Passista dos Filhos da Águia estão na bateria, na ala de passistas da Portela. Então, assim, é uma grande escola mesmo. É uma escola que, como se o Filhos da Águia fosse a base, como se fosse não, que é a base, sim, e a Portela fosse como se fosse a universidade, sim, entendeu? Ontem eu estava conversando com o Anderson Giltinho, que nos apresentou,
Muito obrigada, Anderson, por ter feito essa ponte maravilhosa. Anderson é cria aqui da Portela. Ele estava lá. Quase que fui junto. Tinha que ter ido. Foi maravilhoso. E o Anderson estava falando até sobre esse ano, né, que a Portela está com o enredo do livro Defeito de Cor, que uma pessoa daqui da Portela está fazendo um trabalho de leitura do Defeito de Cor. Bianca Monteiro. Bianca Monteiro. A rainha de bateria. Exatamente. Eu estou participando. Você está participando desse maravilhoso, trabalho, gente. Conta pra gente pouco disso. Hoje é a segunda-feira que termina. Ele passa uma aula pra gente, assim, sensacional, que é uma leitura sobre o enredo. A leitura partes do livro, né, da Ana Maria. É assim, você escuta o samba, você canta, você se acaba ali no samba, mas você não tem ideia do que está por trás daquilo tudo. Então, nesse curso, você tem uma visão bem ampla do que realmente é o enredo. Entendeu? É um enredo lindo isso, né? Lindo. Esse trabalho da Bianca, você está de parabéns. Sim, mas esse trabalho da Bianca Monteiro realmente... Eu fiquei muito impressionada, assim, de talvez para quem não viva dentro de uma comunidade de escola de samba não tenha noção, né, do quanto é forte essas iniciativas e essa vontade constante de quem é desses espaços de trazer para essas crianças o conceito base de criação de toda escola de samba, né? Exatamente. Ter a comunidade dentro, ter a comunidade entendendo o que está sendo levado para o desfile. Eu acho que esse trabalho assim deveria estar em todas as mídias, todo mundo deveria estar sabendo, com certeza. E tá sendo assim, feito, o professor Virgílio, ele tem uma didática assim incrível de fazer com que a gente entenda ainda mais o que é o enredo. Estou querendo concluir a leitura, mas tanto livro que a gente tem que ler, né? Sim, nem fala. Mas eu comecei a ler o livro da história, né, da Luísa Maim. Eu confesso para vocês que o início do livro me deixou muito triste, muito angustiada, assim, eu parei de ler, porque é pesado. Então eu parei, eu falei, eu vou parar e depois eu volto para concluir essa leitura. É natural, acho que, para a gente ter essa sensação. Eu fiquei triste demais, eu choro, eu me emociono, eu sou muito emotiva em relação à história da nossa gente. Sim. A história dos nossos antepassados mexe muito comigo. Por tudo que a gente passou, assim, sabe? Por tudo que a gente tem hoje, essas conquistas que a gente conseguiu alcançar, almejar hoje, e o que foi lá atrás, o que eles tentaram fazer para que hoje a gente estivesse aqui. Então, assim, o início do livro realmente me deixou muito, assim, sensibilizada. Imagina. Aí eu dei uma parada, aí eu vou voltar de novo. Eu cheguei naquela parte... Tem os estupros, que elas são, sabe? Então eu não consegui. Eu estou me preparando. Eu estou me preparando para reler o livro. Se você quiser, a gente pode combinar e fazer uma leitura compartilhada. Quem sabe eu te ajudo a avançar, porque é muito. Dói mesmo, né? Toca em lugares pra gente que são complexos mesmo, e às vezes a gente não está pronta para elaborar e fazer, né, passar por algumas histórias. Eu acho super natural, vários livros. Me tocam nesse lugar mesmo, né? Acho que a gente que é leitor, em algum momento sempre se deparou com alguma obra que, cara, daqui não tá dando para ir, então guarda. Mesmo tempo eu acho que tem que seguir, que eu tenho que dar uma paradinha, mas depois ir lá e prosseguir. Porque é muito importante. É muito importante. É muito importante. Pra gente saber dessa história, como foi, o que é hoje e por quê, e que tem algum fundamento lá atrás, e que dentro do livro também vai mostrar pra gente. E esse livro também tem uma particularidade, né, de trazer o feminino, né, também, que eu acho muito importante, né? E o quanto, às vezes, somos apagadas dentro da nossa própria história por conta da sociedade machista em que a gente vive. Então, quando a gente tem um livro, né, que está trazendo a história de uma mulher como Luísa Maim e tantos outros livros que trazem histórias femininas, é muito importante a gente seguir, valorizar, tentar quebrar essas barreiras e conseguir entender essas histórias para que a gente possa reproduzir essas histórias, incentivar outros leitores a seguirem. Falando em mulheres, né? Você faz parte também de um grupo muito importante, que são as Herdeiras, e eu queria que você falasse um pouco agora dessa parte musical de Andréia. Herdeiras do Samba. Sim, faço parte desse grupo Herdeiras do Samba. Praticamente
quase tudo assim que eu falo em relação à Portela, em relação a essa minha parte musical, tem a ver com meu pai. Foi na missa de 7º dia do meu pai que a Geisa Cat, filha do mestre Zequete, me ligou e falou: eu gostaria muito de conversar com você. Falei: que linda, ela quer conversar comigo, ela quer me confortar, achei bacana, que a gente tem uma história assim de uma certa convivência, que a gente teve uma certa convivência da amizade entre eles, então a gente participou disso tudo, né? E aí eu, que bacana, só que aí ela queria me fazer um convite. Aí ela falou: Andréia, eu gostaria de te convidar para fazer parte do grupo Herdeiras do Samba. Eu falei: eu sempre insegura, eu não. Ainda bem que essa é só a sua primeira reação, né? Eu não. Eu faço tudo, menos cantar. Eu não canto, não. Eu acompanho meu pai, eu sempre acompanhei meu pai, mas ficava nos bastidores, ele cantando e eu aqui atrás babando. Sempre. Nunca peguei no microfone, eu quero, não, eu canto no banheiro. Aí ela: não, vamos sim, porque sempre me dando força, me empurrando, me incentivando. Vamos sim, porque a gente vai estudar, a gente vai uma apoiar a outra. Isso é um trabalho para a gente manter o legado deles vivo. Então eu gostaria muito que você participasse, além de seu pai ter sido um grande poeta, um grande baluarte, ter tido uma grande contribuição na nossa cultura, a gente não pode deixar a obra deles morrer, porque assim, quando o artista morre, a obra não morre, mas ela fica ali, um pouco estagnada, parada. É preciso que a gente tem que ter cuide, alguém né? movimentando, cuidando, regando, como se fosse uma planta, entendeu? Sim. E aí ela acabou me convencendo, eu fui, menina, minha primeira apresentação foi terrível. O microfone sob a sua ótica, né? Sob a sua ótica. O microfone quase caiu da minha mão, porque eu tremia mais do que segurava o microfone, a boca ressecava, eu queria beber água, ressecava, eu nervosa, porque eu achava que todas as pessoas que estavam me assistindo cantar não estavam gostando do meu canto. Não, ninguém tá gostando, Geisa. Me beliscava e eu ia. Aí cantava. Eu até vi, né, uma vez uma entrevista da Tereza Cristina falando sobre isso, essa questão da gente cantar meio que pavor de palco e ficar observando as pessoas. Que às vezes a gente olha para uma pessoa, a pessoa nem é que esteja se desagradando do nosso canto, sim, mas a pessoa ou não tem a cara muito boa mesmo, ou está num dia meio que... ou não tem a cara muito boa, é ótimo. E aí a gente cisma que aquele olhar é pra gente que não tá gostando do nosso canto, acabou. Aí acabou. Eu era assim. Agora eu não olho mais, não fico fixando olhar em ninguém, não quero olhar. Porque... Eu cantei um tempo no coral. Né? No coral é ótimo pra gente. Assim, e no começo era isso, assim. A sensação que eu tinha é que a minha voz não estava saindo de tanta vergonha que eu tinha de estar cantando ali. Até que eu comecei a usar a técnica de yoga. Olhar para um ponto e eu cantava olhando para um ponto. Tem que ser assim. Que não era ninguém. Eu escolhia um ponto, né, digamos aqui, né? Tem ali a sala de troféus, eu ia ficar olhando para a sala de troféus. É uma maneira, né? Você encontra culturalmente uma questão também do corpo negro e exibição, né? Isso também é uma coisa que está na nossa inscrição, no nosso DNA. É difícil pra gente romper essa barreira, né? Para além do auto-boicote, que é uma coisa, né? Que todo mundo em alguma medida já teve ou tem, né? Verdade. E a gente precisa superar mesmo. E que bom que você está superando. Sei que você está fazendo aula de canto. Tô superando, tô fazendo aula de canto. Já te ouvi cantando aqui na Portela. Tô cantando, o povo me empurra, eu vou, né? E aí tá sendo maravilhoso, porque esse grupo é formado por mim, né? Andréia Moreira, filha do Wilson Moreira, Geisa Cat, filha do Zequete, Mônica Trept, filha do Mestre Casquinha, que era um grande aqui na Portela, na Velha Guarda Show. E a Eliane Duarte, filha do mestre Mauro Duarte, que é o grande, assim, responsável pelo hino da Portela. Portela, eu nunca vi coisa mais bela, que é o esquenta da Portela na Avenida, né? É um grupo que ficou bacana porque a Geisa resolveu unir as filhas dos amigos portelenses, compositores da Portela, né? E grandes amigos. Então ficou bem bacana. Porque e é lindo, né? Que assim, lindo. Vocês estão trazendo os baluartes, né?
masculinos em vozes femininas. Exatamente. Isso é muito doido, né? Porque assim, a gente sabe da importância tanto das tias, né, dessa casa, quanto dos tios, por assim dizer, me sentindo muito íntima aqui nesse espaço. E é lindo preservar essa amizade na voz de vocês, né? Quando a gente se apresenta, a gente faz o repertório, eu faço o repertório do meu pai, cada uma fazendo o repertório dos seus pais. Fica aquela coisa maravilhosa, a gente vê como o público assim aceita e quer que a gente continue, porque eles precisam estar ouvindo a música deles, o samba que eles fizeram, aquela poesia, aquela coisa maravilhosa, que eles foram os caras que criaram isso tudo, aquele samba de raiz, aquela poesia que tem em cada samba, essa coisa boa de se ouvir. Que vai dentro, né? Gente, é maravilhoso. A música, né, e a poesia tem esse poder, né? Às vezes você faz uma música para uma filha e aí a pessoa escuta aquela música de amor e pensa que está falando de um amor de um homem para uma mulher. E se apropria daquilo com aquela força. É um poder tão, tão doido, tão mágico, tão supremo, tem esse poder, né, que a gente... às vezes é melhor não explicar, deixa só a pessoa sentir mesmo, né? Isso é lindo. É lindo demais os lugares inimagináveis que a música, que a poesia toca, né? É verdade. Me diz uma coisa, vocês já têm agenda para esse ano? Esse ano a gente está marcando uma reunião para a gente organizar, porque a gente tem alguns projetos, né? Que a gente tem um produtor em São Paulo, Tiago Valpassos, que é nosso produtor de São Paulo, que organiza uma agenda para a gente ir lá. Em novembro, a gente fez até o Sesc Taubaté, né? E a gente está com uma proposta para voltar a São Paulo, para fazer 2 Sescs em maio, e agora, em março, a gente está para ir para Bragança Paulista. Aí a gente está assim, com a agenda mais apimentada em São Paulo que aqui no Rio, mas a gente quer começar a movimentar ela aqui no Rio também. Bora Rio de Janeiro convidar essas herdeiras. As herdeiras do samba estão aqui, presentes. As herdeiras estão aí, ó, firme e forte, cantando Wilson Moreira, Mauro Duarte, Mestre Zequete, Mestre Casquinha da Portela. Ai, que lindo. É um trabalho muito lindo. E agora já acabou o medo. Eu resolvi que eu tenho que cantar com o meu coração para o meu pai, para mim e para esse público maravilhoso que sempre gostou muito do trabalho deles, né? E a gente está ali para isso. Você quer cantar alguma coisa agora, um pedacinho? Ai, meu Deus! De alguma coisa do seu pai que seja muito especial para você. Tem um samba do meu pai, forte, dele e do Ney Lopes. Eles fizeram, quem cantou, a primeira que gravou esse samba foi a Zezé Mota. E esse samba ele tem uma importância muito grande, até assim, para nós brasileiros. O meu pai, quando ele chegou na década de 80, no centro do Rio de Janeiro, ele estava até com o Nelsinho Rodrigues, o filho do Nelson Rodrigues, então ele chegou no centro do Rio de Janeiro e ele ouviu uma multidão cantando esse samba. Ele ficou sem força nas pernas. Eu preciso sentar, e sentou no meio-fio, aí o Nelsinho Rodrigues falou para ele, que foi, Wilson? Cara, não estou aguentando, eles estão cantando meu samba. Que isso, cara, eu perdi a força das minhas pernas, eu preciso sentar aqui um pouco. Então, era um samba que a multidão no Rio de Janeiro estava cantando para o movimento em prol direta já. Ficou marcado esse samba. É Senhora Liberdade, de Wilson Moreira e Ney Lopes. Lindíssimo. Eu vou cantar um pedacinho dele para vocês. Ai, meu Deus. Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade. Eu fui condenado sem merecimento, por um sentimento, por uma paixão violenta emoção, pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim.
Ai, gente, é muito emocionante. Eu tô aqui arrepiada. E eu tô aqui igual uma boba chorando. Ai, meu Deus. É aquele momento que eu vou ter que falar, corta, Carol. Eu tô aqui arrepiada, porque foi um momento assim bacana para o meu pai, para o Ney Lopes, para a população do Rio de Janeiro, para a gente, para a nossa história, né? Uma música assim que foi um motivo de força que as pessoas se apegaram para brigar por uma coisa boa para a gente, para nós brasileiros. E a gente falando do poder da música e você traz essa lembrança, né? É verdade. Assim, isso. Foi lindo. Eu me emociono sempre que eu canto. Mas, assim, eu sou suspeita para falar, porque, na verdade, eu me emociono para cantar todas as músicas do meu pai. Eu me emociono muito. Morrendo de Saudade, que a Beth gravou, eu vejo essa música como se ele tivesse feito para minha mãe, porque eles viajavam muito e eles traziam muitas samambaias. E a varanda de casa quase não aparecia, porque era coberta de samambaias. Então, essa música, para mim, eles fizeram para minha mãe. Assim. Quando ela faleceu, eu lembro que meu pai foi participar de um show recentemente, ele nem conseguiu cantar, porque era muita emoção. Imagino. Era muito apaixonado e ele teve que parar no meio do caminho, porque ele não conseguiu seguir com essa música, que era uma coisa maravilhosa. Então, todos os sambas do meu pai me emocionam mesmo, porque ele era incrível. Eu imagino, é muito doido, assim, estar nessa conversa com você, para mim, porque são músicas que fazem parte da nossa vida também, né? De pessoas que não tiveram essa convivência que você teve, essa oportunidade, mas que fazem parte da vida, e eu tenho certeza não só da minha, de milhares de pessoas, né? No Brasil e no mundo todo, porque a música é assim, né? Ela não tem fronteira. Quando você canta essa música, me emociona também, porque a gente vai se recordando, né? Eu tô aqui lembrando de um monte de outras músicas do seu pai e pensando o quanto que a arte vai percorrendo o nosso caminho e contando um pouco da nossa história, porque quando seu pai, né, conta essa história, né, que você supõe morrendo de saudade para sua mãe, a gente depois faz da história dele também nossa própria história. Nossa própria história, né? Isso que a música faz, né? E quantas outras histórias, né? Essa música e essa história que ele colocou em sentimento ali, e onde tocou em tantas outras pessoas, né? Como o livro, né? Você deve ter experimentado essa sensação na Bienal, e quando você vai autografar, e quando as pessoas te dão feedback me da mandam, leitura, assim, né? Andréia, essa poesia você fez para mim. Isso é tão legal, eles printam, mandam foto, me mandam. Eu fico assim, encantada, assim, eu fico, gente, que coisa incrível. Como que a gente, ao escrever um sentimento, né, nosso, né, no papel, a gente toca várias pessoas, né? Sim. Isso é muito legal. E assim, meus pais, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada por ter tido esses pais, sabe? Essas pessoas incríveis, assim, que me fizeram ser o que eu sou hoje. O meu pai era uma pessoa tão humilde, tão simples, que ele, até morrer, ele não tinha noção da grandiosidade dele. Eu vejo isso nas pessoas também. Eu também, assim, eu não tinha tanto, sabe? Eu sempre coloquei o pai na frente, nunca assim o músico, o artista. E a minha paixão, a minha admiração, o amor, aquilo tudo era meu pai, meu herói, sabe? Então, depois que eu comecei a entrar no grupo Herdeiras do Samba, que eu agradeço muito a Geisa Cat por isso, por estar aqui hoje, eu agradeço. Muito obrigada, Geisa Cat, pelo convite, pela insistência, por insistir comigo e eu estar aqui hoje podendo falar isso para vocês, que eu pude perceber nas pessoas cantando ali o quanto meu pai é gigante, sabe? Ele é muito grande. São Paulo, então, gente... Em São Paulo, vocês não têm noção de como eu amo aquela cidade, aquelas pessoas, também pelo amor, pelo carinho que eles têm com meu pai, e eles estão trazendo isso para a gente. A gente chega lá, a gente é tratado como rainha, porque eles têm um carinho tão grande pela obra deles, a gente chega, filho do Wilson Moreira, a gente fica até assustada com tanto amor, com tanto carinho. Agradeço muito, São Paulo. Um beijo a todos vocês daí, dessa cidade linda, que fez aniversário, né, há pouco tempo. Isso tudo é muito incrível, é uma coisa que a gente está vivendo, uma emoção assim maravilhosa.
de um trabalho que eles fizeram. E uma responsabilidade, né? Que talvez você ali, enquanto seu pai está vivo, você está nos bastidores, você não tem noção, não tinha noção dessa responsabilidade e agora... Não tinha noção disso tudo, sabe? Por isso que eu tremia muito ao cantar, eu não conseguia, e tinha as pessoas me impulsionando, me empurrando, você vai conseguir, vai lá. Eu tremia, igual estava tremendo. Mas você me contou que você tem mais coisa para entregar sobre o Wilson Moreira, que está em preparação. Eu não sei se você quer contar para todo mundo. Sim, se você quiser, a gente pode... a hora é essa. Tenho um livro. Estou fazendo, né, um livro sobre o meu pai também, né, sobre a vida do meu pai, sobre a história dele, sobre a nossa convivência, sobre a nossa história, sobre quem é o Wilson Moreira, entendeu? Não sei nem se é uma biografia, eu quero contar, eu quero falar sobre uma meu biografia, pai, sabe? Você vai ser a primeira biógrafa do seu pai. Eu quero falar sobre isso, sobre esse amor que era uma vontade dele, que eu fosse... Meu pai, ele tinha muito orgulho do que eu me tornei em relação à educação. Como eu amo a educação, ele sentia assim um orgulho incrível por eu ser pedagoga, por eu estar inserida na educação. Então ele me chamou uma vez no canto e me pediu para escrever sobre ele. Eu tinha começado esse trabalho sobre meu pai e dei uma parada. Só que agora eu vou voltar a fazer esse trabalho e vou escrever, porque as pessoas precisam saber quem era o Wilson Moreira. Não só aquele fofo que dava vontade de apertar, aquela pessoa incrível, maravilhosa. Eu vou escrever, sim, todos os detalhes, entendeu? Tudo que a gente viveu, quando a gente viajava para Paraíba do Sul, no Fusquinha Azul, era maravilhoso. Quando ele parava no meio do caminho para compor, que via alguma imagem e queria descer do carro. Gente, peraí. E a gente, vambora. Meu pai lá, colhendo informações para fazer mais um trabalho, mais uma obra maravilhosa dessas que a gente vê por aí hoje. Tomara que tenha editoras assistindo. Tomara, né? Vai ser bacana. Essa live e já acolham logo. Pois porque o livro vai ser bacana, gente. Vai ser incrível, vai ser norteado de emoções. E eu acho que o como as canções, né, do seu pai, exatamente, né? E pelo que a gente está ouvindo hoje aqui de você, pela vida que vocês viveram, né? Então, verdade. Não vai faltar lágrima nessas leituras, pelo que eu estou vendo. E as músicas já deixam a gente assim. Imagina o livro. Imagina ficar conhecendo um pouquinho das histórias, né, dessas músicas que a gente já conheceu um pouco conversando com você e o quanto você ainda tem para nos contar. Poxa. Olha, Andréia, eu ficaria o dia inteiro aqui. Que uma delícia. Conversando com você nesse lugar que nos conecta, né? A gente foi se conectando ao longo de 2023. Verdade. Via várias coisas e cada vez que a gente se conecta, a gente vai descobrindo que tem mais coisas que nos conectam, né? E isso é muito bom quando a gente tem essa felicidade de encontrar pessoas no nosso caminho que é isso, né? Que vai trocando, agregando, reconhecendo afinidades. E eu sou muito feliz por ter conhecido você e agora mais por poder apresentar um pouquinho você para as pessoas que me seguem, que gostam de mim ou que vão chegar aqui por acaso e vão lidar com essa pérola. Tô sempre E a gente está aqui com esse chapéu que eu tô doida para experimentar. Eu tô feliz porque eu tô na casa do meu pai. Assim, meu pai ele era Mocidade Independente Padre Miguel e ele, em 1968, meu pai foi um dos fundadores da Mocidade Independente Padre Miguel. E ele ajudou a fundar a ala dos compositores. Inclusive, há pouco tempo, tinha um concurso na Mocidade que o nome do troféu era o Wilson Moreira. E aí meu pai foi convidado pelo Seu Natal para vir para Portela em 68, no ano do meu nascimento. Era impossível não ser portelense. E eu vinha mesmo agarrada na mão do meu pai para cá de criança, desfilei aqui, conheci a Clara Nunes no desfile da década de 80, do circo. Nossa. Mulher linda, maravilhosa, cheirosa. Uma entidade viva, né? Um amor. Então, assim, é muito importante para mim também estar aqui com você,
na minha casa, que é a Portela. Eu amo isso aqui, gente. Isso aqui para mim é um templo sagrado. Quero muito agradecer, né, ao presidente Flávio Pavão, que liberou para a gente esse espaço maravilhoso, que eu amo. Ele sabe do amor que a gente tem aqui na Portela, da secretária Jaqueline também, que foi um doce, sim, do rapaz, do Luiz, da portaria, que recebeu a gente com carinho. Eduardo, né, que cuidou daqui desse espaço para a gente. Que deixou a gente bem à vontade, sim, aqui. E ontem estava lá cuidando da comissão de frente. Ontem estávamos na quadra, tomando muita chuva, mas desfilando com amor, todo amor que a gente tem pela nossa querida Portela no ensaio técnico. Foi maravilhoso. E eu só tenho que agradecer a todo mundo aqui, a esse espaço lindo que não dá nem vontade de ir embora, gente. De tão portelense que eu sou. Ai, nem fala. Você sabe que o guarda-roupa do meu pai, eu tô ficando igual meu pai. O guarda-roupa do meu pai, a metade era azul e branco. A maioria, na verdade, era roupa azul e branco. Ele só vinha aqui na Portela de azul e branco. Eu também não consigo entrar na quadra sem estar vestida de azul e branco. Olha, o que eu vou dizer? Assim, quem me conhece desde criança sabe que azul sempre foi minha cor preferida. Eu nunca associei isso ao fato de ser portelense, mas tinha alguma coisa a ver. Quem sabe, eram os sinais. Quem sabe isso estava ali no meu subconsciente, né? E eu nunca percebi que era isso. Eram sinais. E até hoje, assim, tá na dúvida, me dê coisa azul. Eu já sabia. Eu amo. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente começar esse 2024 com Se Convida recebendo Andréia Moreira. Agradeço. Vai ficar na minha história para sempre, para sempre, para sempre. Muito obrigada, Andréia. Foi muito bom mesmo. Eu que agradeço. Agora, obrigada mesmo, de coração. Eu tenho presente, você sabe que... Ai, meu Deus do sabe que quem vem ao Se Convida sempre ganha presente. Ai, gente, que delícia. Muito a gente obrigada. Tem o apoio da Sou Negão e Mulher Preta, da Aline e do Carlos, que estão sempre presenteando nossos convidados. Me dá uma pena de rasgar. Ai, não, pode rasgar. É o momento para isso. Gente, que coisa maravilhosa, adoro presente. Vou abrir aqui assim. Eu queria abrir sem rasgar, estou ansiosa. Tem como. Ai, meu Deus. Olha, eu adoro presente. Presente, para mim, é a coisa mais incrível que existe. Que eu acho assim, que a pessoa... E eu amo qualquer presente, todo presente que eu recebo, porque a pessoa parou para pensar em mim. É lindo. É tão lindo isso, sabe? Só falta a pessoa pensar em você. Ai, meu Deus, que graça! Deixa eu ver. Para você fazer muitos brindes, celebrar todas as conquistas que virão daqui para frente, que eu sei que serão muitas. Desculpa, tá, gente? Isso, mas eu já vou. Vamos. Linda. Tchim. Amei, muito obrigada. Que lindo. A água desceu com um gostinho muito especial. Obrigada, gente, que lindo. Mulher Preta. Adorei. Lindo, olha. Obrigada. Lindo, estou com você, amei. Foi com você. Obrigada. Estou muito emocionada. Obrigada, querida. Tem umas coisas que... sempre que você precisar. Você também, viu? Tô aqui, tá? Tamo junto. Sempre. Nada vai separar mais. Já era.